Bom, gente, Uhum. acho que a primeira coisa que eu queria é, refletir com vocês, né? A quantidade de problema que existe no mundo. Não sei se vocês já pararam para pensar, tem um cara que ele chama David Allen. Ele escreveu um livro que chama Arte de Fazer Acontecer. É um cara, um guru da produtividade. E ele fala que as pessoas têm, em média, cada ser humano, cada indivíduo tem em média 60 problemas por dia para resolver. E quando eu falo problema, são aquelas coisas que exigem alguma tomada de decisão. Então, se vou comer legume, eu vou comer uma comida ultraprocessada. Tudo isso é um problema que você tem que, durante o dia, ir resolvendo. Vou almoçar no restaurante ou vou fazer comida em casa? Né? Já pegando aqui o gancho da palestra anterior. Tudo isso é problema. E isso vai consumindo nossa energia. Agora, vocês já pararam para pensar? Se a gente for se a gente tem 60 problemas por pessoa, e os problemas que a gente tem nas famílias, problemas que a gente tem nas nossas empresas, problemas que a gente tem no nosso bairro, nosso condomínio, nossa cidade, estado, país, no mundo, cara, é uma infinidade de problemas. É problema que não acaba mais. A gente vive a nossa vida para resolver problema, basicamente. Segundo uma teoria que é chamada de modelo de Sinefin, existem quatro tipos de problemas. Basicamente, a gente tem quatro tipos de problemas para resolver: o problema complexo, Lugar. aliás, o problema caótico, o problema complexo, o problema complicado e o problema simples. Vejam a pandemia. Acho que a pandemia é um exemplo que passa por todos essas etapas de problema ou essas categorias de problema. Começou como um problema caótico. Ninguém sabia o que fazer. Lembram, em março de 2020? Ninguém sabia o que fazer. E quando você não sabe o que fazer, e qual deve ser a providência? Cara, você tem que ter um tempo mínimo para poder tomar uma decisão, e de repente esse tempo mínimo pode ser a diferença entre a vida e a morte. Dizem até, Júlia, que se você, aqui tem bastante ativista, se você está no meio de um protesto, e daí sai uma correria para tudo quanto é lado, o melhor que você pode fazer é ficar atrás de alguma coisa de concreto, porque as pessoas tendem a desviar daquilo ali. Né? Então, ali pode ser uma diferença entre a sua vida e a morte. É um tempo que você vai ter ali, 5 segundos, de repente, para poder olhar para os lados, entender qual seria a melhor solução e, a partir dali, decidir. E foi o que a gente fez na pandemia. Né? A gente ficou em casa. A ordem era essa. Cara, a gente não faz a mínima ideia do que fazer, então vamos ficar em casa. À medida que a gente foi entendendo um pouco mais da pandemia, entendendo que a transmissão era por vias aéreas, entendendo que a proximidade das pessoas era uma forma de aumentar a possibilidade de contágio, você criou outras estratégias, né? E aí virou um problema complexo. Ele deixou de ser caótico e passou a ser um problema complexo, porque você ainda não sabe como resolver o problema. Você não sabe todas as variáveis, mas você já tem alguns elementos que podem te ajudar a lidar com ele, né? A tentar mitigá-lo. E aí foi isso. Use máscara, distanciamento social, e a gente começou a trabalhar assim por algum tempo. Até que surgiu a vacina. E aí, ele deixou de ser um problema complexo, passou a ser um problema complicado. Por que complicado? A gente até sabe como resolver o problema. Pode ser que eu não consiga sozinho resolver o problema, mas eu sei que se houver aí a vacinação em massa, esse problema vai ser ou eliminado ou bastante mitigado, bastante reduzido. Agora, você não consegue sozinho implementar tudo isso. Você precisa de logística, você precisa de recursos, você precisa de uma série de um conjunto de fatores para que você consiga de fato resolvê-lo. Mas a gente não consegue fazer isso do dia para a noite. À medida que a população foi sendo vacinada, as pessoas começaram a ganhar imunidade, existem também outras formas de você tratar, né? Medicamentos estão surgindo, são conhecidos, não eram conhecidos naquela época, que ajudam você a lidar com a doença sem maiores complicações. Essa doença passa a se tornar, e ela já está mais ou menos nesse estágio, embora a gente está tendo aí uma nova onda, mas um problema relativamente simples de se enfrentar. Isso a simplicidade vai aumentar ainda mais. Daqui a um ano, daqui a 2 anos, né, ainda vai ter provavelmente o vírus circulando, mas a gente vai conseguir lidar com ele sem grandes complicações. Né? Esse é o movimento dos problemas. Agora, a gente vive uma era, pessoal, em que
a gente começa a ter para problemas em geral, a gente tem muitas opções para enfrentar problemas, só que a gente tem restrições também, por exemplo, orçamentárias, para doenças, por exemplo, ou para uma alimentação saudável. A gente tem inúmeras opções. Só que começa a ficar caro, nem todo mundo tem recurso para isso. Nem todo mundo consegue encontrar. Né? Eu moro na Praia Grande. Aqui é difícil encontrar um. E olha que eu estou falando de uma cidade grande dentro do estado rico. Eu tenho dificuldade de encontrar produtos, por exemplo, sem lactose. Eu tenho que ir num grande mercado longe da minha casa para encontrar leite sem lactose. Leite parece uma coisa até básica, né? Agora, pense em queijo sem lactose. Pense em creme de leite sem lactose. Pense em coisas ainda mais refinadas ou escassas. Você começa, né, apesar de ter grandes opções, você começa a ter restrições, né? Restrições pontuais, aí, seja orçamentárias, seja de logística, etc. E para complicar, a gente vive ainda uma cultura de superficialidade na resolução dos problemas, né? A gente acha que, bom, agora é só é só aprovar uma lei colocando alguma obrigatoriedade de rótulo que o problema está resolvido. Cara, normalmente não é assim que funciona, né? A gente não tem soluções simples para problemas complexos. Você pode realmente mitigar alguns aspectos daquele problema maior, mas você não vai resolvê-lo completamente. Há muitos fatores, principalmente quando a gente fala de problemas maiores, problemas complexos, né, que são os grandes problemas sociais, problemas sanitários, etc. e tal. Vejam esse problema aqui. Vocês consideram que isso aqui é um problema simples, complicado, complexo ou caótico? Acho que dependendo do estágio de quem está assistindo, pode considerar que seja um problema caótico. Eu, por exemplo, quando na minha primeira semana de paternidade, para mim isso aqui era um problema caótico impossível de ser resolvido. Agora, muitos podem achar, depois de algum tempo, que é um problema simples, né? Você sabe o que fazer. Algumas pessoas até, elas, naquela cultura da superficialidade, elas procuram enfrentar o problema não pela causa, mas pelos efeitos do problema. Né? Não sei se vocês conhecem. E aí, eu acho que só para dar uma refrescada na memória de quem faz tempo que não lida com esse problema, não sei se vocês conhecem o cocal. Vocês conhecem o cogal? Cogal é uma febre na China, por exemplo. Isso aqui você está enfrentando o efeito de um problema. Isso aqui é a cultura da superficialidade. Você pode até estar resolvendo o problema daquela pessoa que está ali tendo um estresse por causa do choro, mas você não está resolvendo a causa e o problema de quem está sofrendo, de fato, o problema. O choro, como diz essa guru aqui que salvou a minha vida em um momento importante, ela meio que falou assim: olha, a criança chora por causa de 5 causas fundamentais, assim, 99% das causas do choro estão dentro desses 5 fatores. Ou a criança está com fome, ou está com sono, ou está com dor, ou está com frio, ou está com calor. E aí, o que você faz? Como é que você identifica? Você tem que entender as características daquele choro. E eu lembro que ela falava assim, e esse choro me marcou muito, porque era aquele... Quando eu percebia que era esse choro, eu falava assim, nossa, daqui a pouco eu vou ter alguns minutos de paz, que era o choro do sono. Era o choro com 3 gemidos curtos, seguidos de um gritinho alto. E, cara, é batata. Para quem está enfrentando esse problema, eu sugiro que faça um print dessa tela, que é o que compra esse livro. Reduzir, porque o que importa desse livro é isso aqui, essa tabelinha. Aí, o que você faz? Como é que você resolve o problema? Não adianta usar o Kogal. Você tinha que fazer a criança dormir. Você tinha que abaixar a intensidade da luz, diminuir o som ambiente, colocar a criança num lugar confortável e ela dormia e você ia ter alguns minutos de paz, uma paz realmente sustentável, e não uma paz a partir de efeitos do problema. Os chineses, que realmente são muito evoluídos nessa questão, até criaram uma tecnologia, inteligência artificial, que vai identificando a partir do som qual que é a causa raiz, Ajuda até a gente a identificar, que nem todo mundo também tem a sensibilidade, eu mesmo demorei muito para conseguir identificar os choros. A gente vive também o mundo da síndrome do é só. Parece que, como eu estava falando antes, é só aprovar uma lei, é só ter vontade política, é só quebrar patente de remédios, é só. E como eu falei antes, cara, não existe solução simples para problema complexo. Problemas complexos são multifatoriais, ninguém sabe exatamente quais são os fatores, ou todos os fatores que geram o problema, Então a gente vai na tentativa e erro, não é achar que vai existir uma bala de prata. E a gente tem um outro problema também.
que eu acho que a gente vive numa sociedade que tem a síndrome da escolha binária. O que é a escolha binária? É aquela escolha assim, olha, eu só tenho duas opções, ou é isso, ou é isso. Eu não sei se vocês já viram essa imagem, mas um determinado país europeu, no final da década de 30, usava essa charge como material didático do ensino fundamental. A lógica dessa imagem era basicamente a seguinte: o país ali tem 5 dinheiros para investir. Em que política pública ele deveria investir? Uma política pública para beneficiar uma família de pai, mãe, 3 crianças, ou uma política pública que vai impactar na vida de uma pessoa mais idosa? Isso era usado para mostrar ali uma pseudológica, né? Olha, as pessoas naturalmente queriam justificar a importância de investir recursos na família. É muito mais efetivo, teoricamente, investir recursos na família do que em uma única pessoa mais idosa. Isso é uma escolha binária. Eu tenho 5 dinheiros, ou é aqui ou é ali. A gente sabe o resultado dessa história. A gente sabe a consequência de uma mentalidade como essa. E parece um absurdo a gente pensar nisso, né? Parece um absurdo, e a gente fica sempre pensando assim. Eu sempre fico pensando, vocês acham que todas as pessoas que estão ali com os braços levantados, que eram operários aqui nessa foto, eram pessoas más, malvadas? Tinham ali o extermínio de velhinhos e inválidos como a sua principal diversão? É claro que não. É claro que não. A maioria dessas pessoas eram pessoas como nós, pessoas que querem a evolução da humanidade, querem o bem para os nossos próximos. Só que elas foram realmente envolvidas em um discurso pseudológico que normalizou o que jamais poderia ter sido normalizado, né? O mal, ele acabou se instalando de tal forma que se transformou no bem. E o ser humano, ele tem esse viés de confirmação. Quando ele começa a acreditar e vai cedendo espaço, ele depois quer justificar o que ele fez. Isso é uma coisa que a gente tem que sempre prestar atenção, né? O efeito manada, aquele efeito assim de todo mundo tá indo para um lado, eu vou também, ele pode até funcionar em muitas situações. Por exemplo, se um shopping tá ali, todo mundo tá saindo do shopping correndo, e você tá quase entrando ali, você vai entrar ou você vai sair? É melhor você sair. Provavelmente tá acontecendo alguma coisa ali catastrófica lá dentro, pegando fogo, sei lá. É melhor você. Mas às vezes é preciso ficar atento com esse efeito manada, né? Nessa foto, por exemplo, não sei se vocês repararam, mas tem apenas um homem ficou ali de braços cruzados. Era um homem que tinha uma mulher judia e era apaixonado por ela, e ele não se conformava com essa situação. Agora, a gente pode até olhar essa imagem e falar assim, cara, eu faria o mesmo que esse cara. Faria exatamente o mesmo que ele. Será que a gente faria exatamente o mesmo? Será que a gente é contra a manada? Será que é tão fácil assim contra a manada? A gente estaria disposto a suportar desconforto, ridicularização, afastamento dos parentes, dos amigos, dos colegas, cair em desgraça total, enfrentar o cancelamento, né? Vamos usar um termo moderno, a dor ou mesmo a morte? Será mesmo que a gente estaria disposto a isso? Ou a gente talvez ia tentar racionalizar e justificar o porquê daquilo? Mostrar que, eventualmente, a gente só tem escolhas binárias a fazer. Pessoal, desafiar o status quo é uma luta inglória e solitária. É uma luta inglória e solitária. Agora, é importante a gente começar a ter consciência do movimento do mundo para tentar entender que as pessoas não estão fazendo aquilo por mal, mas que às vezes elas podem estar normalizando coisas que não podem ser normalizadas. E a gente precisa começar a abrir os olhos e prestar atenção e não se conformar com coisas que não devem merecer o nosso conforto. O Martin Luther King tinha uma frase que ele dizia assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E aí, vamos pensar numa releitura moderna dessa frase. Será que ele não diria hoje algo como: o que me preocupa não é o grito dos que menos sabem, mas o silêncio daqueles que mais sabem? Só que eles estão quietos. Eles sabem, eles têm uma perspectiva importante para considerar, mas estão quietos. E, teoricamente, todos nós podemos ser essas pessoas que ficamos quietos, né, quietas diante de injustiças, e aqueles que se manifestam, eventualmente, no que a gente considera injusto, eles usam, eventualmente, argumentos
pseudológicos e que estão formando esse efeito manada. Então, acho que é importante a gente ficar atento. Isso aqui não é. Isso aqui que eu tô falando, eu não tô condenando ninguém. Eu tô só dizendo que existem vieses cognitivos em todos os nossos seres humanos e a gente precisa ficar sempre atento para entender o movimento da sociedade, para entender a hora de dizer basta. Aqui, passar daqui eu não vou. Eu vou estabelecer um limite. Porque a hora que um estabelece um limite, dois estabelece limite, três estabelece limite, a gente inverte o efeito manada. Eu acho que a gente precisa considerar que é o momento de estabelecer um verdadeiro pacto entre todos os atores sociais, né? Um pacto de transparência, um pacto de concessões, um pacto de que a gente não vai mais aceitar esse momento e esse modelo de castas sanitárias, o paciente do SUS, o paciente do plano de saúde, o paciente de um plano de saúde bom, o paciente de plano de saúde ruim, o paciente que conhece médico, o paciente que não conhece médico. Não tem porquê. A gente não pode achar que isso é normal. Todos, a gente está falando de saúde, todos têm que ter a mesma chance, o mesmo tratamento, a mesma dignidade. E eu acho que a gente precisa ter um pacto de participação. A gente não pode se calar diante de injustiças. E não se calar diante de injustiças não significa brigar, significa participar, significa se manifestar, significa contribuir para o avanço da humanidade. É um pacto de que a gente não vai admitir deixar ninguém para trás. É um pacto de que ninguém vai ficar para trás. E sempre que a gente identificar que alguém está ficando para trás, a gente vai tentar sair daquele modelo mental de solução binária. É ele ou ele, não. A gente vai estressar mais as soluções. Não precisam existir só duas alternativas. A gente pode ter um universo de alternativas. Costumo dar um exemplo péssimo, mas que eu não achei nenhum outro melhor. Não sei se vocês já foram comer no Coco Bambu. É um restaurante ali de frutos do mar. Mas se não foram, experimentem passar, quando vocês passarem na frente, experimentem pegar o cardápio do Coco Bambu. Eu acho que deve ter ali pelo menos uns 1000 pratos diferentes. Toda vez que eu vou no Coco Bambu, eu pego aquele cardápio e eu chego lá com uma vontade imensa de comer um camarão. E aí são tantas opções, que a hora que eu escolho, eu fico sempre com aquela sensação de, putz, acho que na verdade eu queria aquele outro prato. Aquilo praticamente me anula, né? Mas veja só que interessante. Olha quantas opções a gente tem. Se a gente tem tantas opções de um único prato, de um camarão, basicamente, será que a gente não pode ter inúmeras opções para resolver problemas? Problemas públicos? Com certeza a gente tem inúmeras opções. Talvez a gente ainda não tenha descoberto as opções, a gente não estressou mentalmente a nossa capacidade para encontrar soluções, mas não significa que as alternativas não existam, pelo menos no mundo das ideias. Significa que a gente precisa estressar mais. E eu acho que esse pacto que a gente precisa começar a ter. É um pacto que também vai exigir da gente profundidade. Vai exigir da gente não ficar ali confortável só com aquela análise superficial do problema. É um pacto que vai exigir também da gente comprometimento, consistência, constância. Não é falar uma vez e depois deixar para lá, é falar o tempo todo. É não se conformar permanentemente com as injustiças. É um pacto de humildade. Humildade para reconhecer que não existe política pública perfeita. Jamais existirá. As políticas públicas, elas sempre nascem ou vão sendo aprimoradas a partir do que a gente conseguiu trabalhar de melhor até aquele momento. Mas ela nunca vai ser perfeita. E sabe por que ela não vai ser perfeita? Tem assim, talvez tenha outros motivos, mas um deles é que assim, a gente normalmente enxerga o problema mais ou menos dessa forma. Né? A minha perspectiva, ela é limitada. Eu tenho um quadro de referência do que é o problema baseado nas minhas experiências, baseado no que eu conheço, do que eu li, do que eu ouvi. Né? A minha racionalidade, a minha capacidade de enxergar o problema, ela é limitada. Só que, às vezes, se eu não tenho essa humildade de reconhecer que ela é limitada, eu posso achar que o problema é simplesmente o que eu enxergo. Como se as coisas que eu entendi do problema fossem o problema como um todo, como se eu tivesse enxergado o problema na sua inteireza, no seu refinamento. Isso aqui que vocês estão vendo é um pixel, né? Eu enxergo isso aqui, esse é o problema que eu enxergo. Se eu juntar com o que outras pessoas, como o que vocês enxergam, eu junto outros pixels. Eu vou enxergando um pouquinho mais o problema. Agora, vocês concordam que isso aqui ainda é
é uma forma de enxergar limitada, provavelmente o problema também não é isso aqui, eu posso juntar mais inteligência, pegar ainda pixels de outras pessoas, de outros atores, de médicos, de gente de operadora de plano de saúde, gente do governo, e eu vou refinando os meus pixels. E eu vou refinando ainda mais os meus pixels. E aí eu vou conseguindo enxergar o problema melhor. Agora, é ilusão a gente achar que vai conseguir enxergar com um cenário 8K, porque a gente não vai conseguir, vão faltar ainda, vão ter pontos cegos. A gente fica sempre achando que a gente sabe o problema, sem nenhum tipo de lacuna, sem nenhum ponto cego, só que a verdade é que a gente tem muito ponto cego. E quem vai tomar decisão também tem muito ponto cego. E olha a quantidade de problemas sociais que um tomador de decisão tem que resolver. Ele não tá ali, ele tem que decidir sobre tudo isso, mas ele enxerga um pouquinho só. Se a gente for olhar, né, historicamente, a gente vai ver que normalmente os problemas foram resolvidos, ou pelo menos mitigados ou enfrentados, porque algumas pessoas resolveram desafiar o status quo, resolveram dizer assim, olha, eu não aceito mais a forma como as coisas estão sendo, como as coisas estão caminhando, e a gente precisa ter mudanças. Há inúmeros exemplos disso. E esses exemplos, teoricamente, não resolveram o problema inteiro, mas foram lá e acreditaram e melhoraram a situação. E foram melhorando a situação. Essas pessoas, se você for traduzir um pouco do que elas fizeram, eu acho que a gente pode entender melhor o que é advocacy, que é inclusive o tema do que eu vim falar aqui. Né? O que seria advocacy? Pense um pouco na história dessas pessoas. Essas pessoas fizeram alguma coisa que a gente pode considerar como uma arte de investigar e diagnosticar problemas enfrentados por grupos sociais desfavorecidos ou negligenciados, e aqui a gente pode pensar também em causas sociais, né, como o meio ambiente, que também são causas de interesse difuso, mas que são causas que acabam sendo negligenciadas, e não só investigar e diagnosticar, mas propor soluções. Essas pessoas propuseram soluções. Elas tinham propostas reais, propostas sustentáveis, propostas responsáveis. E aí elas foram usando os meios éticos e legais, e aqui, inclusive, meios legais ou morais, como desobediência civil, né, que acaba sendo uma lógica que, embora não seja desafiar a legalidade, mas é uma legalidade moral, né, elas foram desenvolvendo ações para quê, basicamente? Para sensibilizar quem tem o poder. Cadê? Deixa eu pegar aqui. O poder da caneta para tomar decisões. Porque política pública se materializa por meio de canetadas. São leis, são portarias, são decretos, alguém assina isso. São atos normativos, atos decisórios, que são, na verdade, canetadas. É assim que uma política pública se materializa. Então, na história, quando a gente vê essas mudanças, esses aprimoramentos de políticas públicas, eles aconteceram porque algumas pessoas foram lá, se mobilizaram, fizeram advocacy e sensibilizaram as autoridades a decidirem. Tornaram a decisão quase que inevitável. A opinião pública, todo aquele efeito manado foi feito de forma, um círculo vicioso, para sensibilizar as autoridades a promoverem as transformações necessárias. Estou dando aqui um pouco para vocês que eu chamo de playbook da participação social. Aqui são algumas formas de participar. Quando as pessoas falam assim, mas como é que eu participo? Não é só votando. A gente acabou de passar por uma campanha eleitoral, todos, ou a maioria de vocês provavelmente votaram, e é um exercício de participação, é uma tática também de participação muito importante, mas não é única. A gente não precisa só votar e deixar que aqueles que foram eleitos sigam o seu caminho sem nenhum tipo de outra contribuição da sociedade. A contribuição da sociedade, quando a gente olha especialmente para a saúde, está na Constituição, é uma diretriz do SUS. Não sei se vocês sabem, mas a diretriz do SUS está na Constituição Federal. Uma delas é a participação da comunidade. E como é que a comunidade pode participar que não seja apenas por meio do voto? Bom, ela pode participar basicamente nos 3 poderes. No legislativo, existem frentes parlamentares, existem comissões de legislação participativa em que a sociedade pode opinar, pode inclusive propor projetos de lei, sem precisar de deputados, senadores,
Tem formas de uma sociedade civil organizada, uma associação de pacientes, proporem projetos de lei diretamente. A gente pode participar de audiências públicas, de reuniões, né, plebiscitos, referendos, como a gente fez no caso das armas, no caso do modelo de governo, se a gente queria, se era presidencialista, parlamentarista, talvez nem todos aqui lembram disso, né? Eu tô ficando velho, já lembro de umas coisas mais antigas. No executivo, o que eu posso fazer no executivo? Porque eu elegi o presidente, eu elegi o governador, eu elegi o prefeito, e aí? Esse cara vai colocar ali secretários que eu não elegi, vai colocar pessoas em funções específicas que vão decidir, e são pessoas que têm o poder da caneta, às vezes num baixo clero, e que a gente às vezes ignora a importância dessas pessoas. Vamos entender como é que é o processo decisório. Vamos ver quem são as pessoas que estão ocupando esses cargos. E se forem pessoas que eventualmente não tenham os atributos que a gente considera importantes, que sejam pessoas que não escutam a sociedade, que não estejam abertos ao diálogo, vamos pedir para trocar. Isso é democracia, isso é exercer a cidadania. Isso é um exercício republicano dos direitos, de mostrar para o tomador de decisão que políticas que a gente quer, que pessoas que tipo de pessoas, né? Não fazendo uma condenação de pessoas aqui, mas que atributos a gente considera importantes das pessoas que vão conduzir os principais cargos que tomam decisões. A gente tem ali inúmeras outras formas de participação, os conselhos de saúde, as conferências. A gente pode pedir direito de petição, todo mundo pode pedir qualquer tipo de providência para uma autoridade, eles têm que responder, né? Tem plataformas, a lei de acesso à informação que a gente pode usar. Enfim, no judiciário, isso aqui talvez é o mais difícil, né? E aqui eu estou falando de usar o judiciário como uma espécie de suporte ao judiciário. Existem ações civis públicas, que associações também formadas aí há mais tempo, que estão mais robustas, que já têm uma atuação, podem entrar, ações populares, amigos, que é amigo da corte, entidades que têm capacidade técnica para contribuir em algum assunto técnico que, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal está decidindo, podem dizer assim, olha, eu quero ser seu amigo judiciário, o STF, eu quero ser seu amigo, eu sou um amigo da corte, eu tenho informações aqui que vocês precisam enxergar também, porque senão você vai ter uma visão também pixelada. Isso aqui é um jeito também de mostrar, é uma forma institucional que foi criada justamente porque quem criou isso aqui tinha consciência de que até mesmo o STF, que a gente acha que é um oráculo, também tem seus pontos cegos e precisa ouvir a sociedade. A gente tem as ouvidorias, a gente tem, como eu falei, a lei de acesso à informação, táticas não violentas. Se vocês colocarem aí no Google, coloquem métodos de ações não violentas. Vocês vão ver que tem uma série de ações que são possíveis ser feitas, que você vai usar táticas, como protesto, como uma petição, como uma carta, como um telefonema, chega até a coisas mais intensas, como um governo paralelo. Não sei se vocês se lembram, quando teve aquele apagão na saúde dos dados da pandemia, o Ministério da Saúde não ficou um tempo ali sem divulgar novas informações sobre o número de novos casos. O que aconteceu? Foi praticamente criado um governo paralelo. Estados e municípios se juntaram, a imprensa fez um consórcio e passou a divulgar em paralelo. Isso aí é quase que uma função paralela do Estado. Vejam quantas soluções interessantes de participação podem existir. Eu estou chegando aqui no final, Ale, Júlia, mas antes eu queria passar só um vídeo muito rápido, que eu acho que traz um pouco desse espírito, né? Esse espírito de que, às vezes, basta alguém dar um primeiro passo para que grandes soluções possam existir. Eu acho que vou ter só que voltar aqui, só um minutinho, que eu preciso recompartilhar a minha tela com som. Eu esqueci de fazer isso. Vocês já estão vendo? Alguém pode só me falar aí se já está vendo a tela? Presumo que sim, né? Já sim. Vou passar aqui, então. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है
चल चल। I hate this country. तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे। ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे। उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो, उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो। फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। Como diria essa grande antropóloga, né, nunca duvide que um pequeno grupo de cidadãos conscientes e engajados possa mudar o mundo, porque de fato sempre foi assim que o mundo mudou. Muito obrigado, pessoal.